redução de alíquotas na reforma tributária. Você já ouviu falar sobre isso? Tem dúvidas de como vai funcionar essa questão de redução de alíquotas para alguns setores que estão sendo chamados aí de regimes diferenciados de apuração de IBS e CBS? Eu sou a Flávia Souza, sócia e contadora da Santa Contabilidade, e vou falar sobre esse tema aqui no vídeo, então acompanhe até o final para não perder nenhum detalhe, porque nosso objetivo aqui é trazer a informação de forma simples e que você entenda como aplicar aí no seu dia a dia para pagar o menor imposto possível dentro da lei. Então aproveita, já curte esse vídeo aqui, compartilha com quem precisar saber dessa informação e se inscreve aqui no canal para não perder nenhum detalhe sobre tudo que acontece aí no mundo jurídico, tributário, fiscal, contábil da sua empresa, que pode impactar aí no dia a dia da sua empresa. E eu quero falar hoje sobre esse tema, reduções de alíquotas em alguns setores específicos. Como é que isso vai funcionar e de que forma isso pode impactar nas empresas do Simples Nacional? Porque a gente vai precisar entender, né, o que são esses regimes diferenciados. São alguns setores, por exemplo, que têm redução em 30%, 60% da alíquota, ou até mesmo em alguns setores específicos aí relacionados à saúde, medicamentos, a redução pode chegar a 100%, não haver a tributação, aí, a incidência de CBS e IBS. São basicamente, né, setores de educação, saúde, transporte, medicamentos. Tem alguma coisa lá de atividade relacionada a turismo. Alguns outros setores aí específicos têm uma série de regimes diferenciados, cada um com regras definidas ali na Lei 214 de 2025, que é a Lei da Reforma Tributária. Mas de que forma isso vai impactar as empresas do Simples Nacional? E eu tenho certeza que essa é uma dúvida muito comum e a gente vai falar sobre isso mais um pouquinho então. De forma bem direta, essas reduções de alíquotas previstas lá na Lei da Reforma Tributária, elas não vão impactar as alíquotas do Simples Nacional. Porque a gente tem um artigo lá que deixa bem claro que as reduções de alíquotas estabelecidas nos regimes diferenciados serão aplicadas sobre a alíquota de cada ente federativo. Ou seja, a redução ela acontece dentro do regime padrão de IBS e CBS, aquele que não é cumulativo. Não vou entrar aqui em detalhes agora sobre cumulatividade e não cumulatividade, porque isso não é tão relevante assim agora pra gente, mas o que a gente precisa entender? Regime padrão de recolhimento de tributos é lucro presumido e lucro real. O regime do Simples Nacional em si, ele já é entendido pelo fisco como um regime diferenciado. Ele já é um benefício fiscal, vamos dizer assim, para as empresas. Ele é um sistema próprio de tributação, porque o que é o padrão? É apurar e recolher cada tributo isoladamente. E o que o Simples Nacional faz? Ele reúne em uma mesma guia uma série de tributos. Você faz uma única apuração e recolhe ali todos os tributos da empresa, certo? Então, para essa forma de recolhimento do Simples Nacional, a gente não vai ter a aplicação dessas reduções de alíquotas, esses regimes diferenciados, mesmo que eu seja uma empresa de transporte do Simples Nacional, eu não vou ter acesso a esse regime diferenciado. Ou eu sou uma empresa aqui do setor de transporte tributada pelo lucro presumido, aí sim eu vou ter essa redução de alíquotas. Outra hora eu preparo um vídeo ainda, porque o Simples Nacional tem um detalhe, ele vai mudar um pouquinho com a reforma tributária, mas não para deixar de existir. Ele vai passar a ter mais uma opção de recolhimento, que é recolher IBS e CBS por fora, e aí nesse caso a empresa do Simples Nacional entraria no regime padrão, se ela for recolher, né, IBS e CBS por fora, mas a gente fala sobre isso em outro vídeo para não confundir demais aqui. O que a gente precisa entender? Regra geral, optante pelo Simples Nacional não vai ter acesso a essas reduções de alíquotas, porque ele já está subentendido como um regime diferenciado aqui, uma forma diferente de apurar e recolher os tributos. Então, o que vai acontecer com as empresas do Simples Nacional? Para a gente entender. Se você é optante pelo Simples Nacional, com a reforma tributária, você continua pagando a sua guia normalmente, com base nos percentuais lá definidos nas tabelas dos anexos 1, 2, 3, 4 e 5.
Anexo 1, atividade de comércio, 2, indústria, 3, 4 e 5, prestação de serviço. Essas tabelas, tabelas de anexos com as alíquotas, elas foram replicadas na lei da reforma tributária. E o que aconteceu? Aonde a gente tinha os percentuais, por exemplo, de ICMS e ISS foi substituído por IBS, e aonde tinha os percentuais relativos a PIS e COFINS foi substituído por CBS. Mas os percentuais de recolhimento de cada tributo, as alíquotas, permanecem iguais, certo? O que pode acontecer para a empresa do Simples Nacional é um efeito indireto. Caso a empresa do Simples tenha um cliente, um fornecedor que é do regime normal e tem acesso a essa redução de alíquota, por exemplo, pode ser que o preço de venda desse fornecedor, como a gente vai ter aqui uma redução de alíquota, ele consiga vender por um preço menor e isso vai impactar lá na precificação também da empresa optante pelo Simples Nacional. É um efeito indireto, mas redução na própria alíquota do Simples Nacional, nesse caso, a gente não vai ter, certo? Por exemplo, vou dar o exemplo aqui, duas empresas no setor de educação, empresa A no Simples Nacional, empresa B no lucro presumido, recolhendo aí IBS e CBS. Pela lei da reforma tributária, esse setor vai ter ali direito a uma redução de 60% na sua alíquota. Então, nesse caso, a empresa B, que é aquela optante pelo lucro presumido, vai poder aplicar esse desconto lá no momento da apuração, essa redução de alíquota nesse percentual. Já essa empresa A, que é do Simples Nacional, continua pagando seu tributo pela tabela do Simples sem redução, porque esse benefício não se aplica automaticamente ao regime do Simples Nacional, ok? Há ainda possibilidade de mudança nesse cenário futuramente. A própria lei da reforma tributária deixou essa possibilidade descrita, porque ela permite que o Comitê Gestor do Simples Nacional aplique, regulamente reduções nas tabelas do Simples, desde que haja compensação fiscal entre os entes federativos. Isso ainda não foi feito, porém, isso pode vir a acontecer no futuro. No momento, a gente não tem nenhuma redução de alíquota, nem de 30%, 60% ou 100% prevista para nenhum anexo do Simples Nacional. No Simples Nacional permanece tudo como está, só vai mudar o nome dos tributos ali dentro da partilha, dos tributos. Então, um resumo, finalizando toda essa informação aqui que eu falei. Reduções de alíquotas, regimes diferenciados com a reforma tributária, valem para quem recolhe tributos pelo regime padrão ou regular, lucro presumido ou lucro real, não se aplicam ao Simples Nacional. O Simples continua com as tabelas lá da sua lei original 123 de 2006, só ocorrendo a mudança no nome dos tributos. Benefício, ele pode ser indireto, o benefício dessas reduções via compra de insumos mais baratos, isso pode sim acontecer. E Comitê Gestor do Simples Nacional pode ajustar essa questão no futuro, aplicar aqui alguma redução, a gente precisa estar de olho, mas até o momento isso ainda não aconteceu. Então, se você está no Simples Nacional e o seu setor, a sua atividade, está dentro de algum desses regimes diferenciados, cabe você fazer uma análise, uma comparação de como que eu faço o recolhimento hoje, como que seria se eu fosse lucro presumido, por exemplo, para fazer esses comparativos aqui e avaliando possibilidade de mudança de regime tributário ou até mesmo para uma tomada de decisão futura, Talvez em algum momento seja válida essa mudança. É importante você ter a informação, simular sempre, Agora a gente está em novembro de 2025, é momento de planejar o próximo ano, 2026. A gente ainda não vai estar com a reforma tributária em vigor, mas ela está chegando cada vez mais perto. É uma realidade e a gente já tem uma boa ideia de o que vai acontecer aí nos próximos meses e nos próximos anos. Tá certo? Espero que esse conteúdo tenha te ajudado a entender melhor essa questão. Se tiver alguma dúvida específica, deixa comentário e continua acompanhando os nossos conteúdos. Um abraço e até o próximo vídeo.